meu. Amém. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, a partir do verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também sou eu homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Meus amados, eu vejo que nós temos assim essa coisa de querer tudo muito rápido, tudo para ontem. Aliás, esse tempo acaba fazendo com que cada vez mais sejamos imediatistas, né? Nós vivemos num tempo de informação instantânea, seja ela boa ou má, seja ela tendenciosa ou não, mas temos isso instantaneamente. Vivemos no tempo de fast food, nós vivemos no tempo em que as crianças elas já nascem ansiosas, não sabem esperar, não sabem guardar os momentos das coisas. E é interessante que isso vai gerando em nós uma cultura, não é, de que nós temos o direito, né, de tudo o que vier ao nosso desejo. Nós temos o direito de adquirir, de ter, e muitas vezes, também como crianças, nós agimos de uma maneira um tanto quanto infantil, tentando pressionar de todas as maneiras, não importa a maneira que venha, mas os meus desejos, os meus objetivos, eles têm que ser alcançados ao tempo e à hora que eu determino. E o que acontece geralmente, pelo menos no caso das crianças, é que nós vemos muitos pais angustiados, tentando de todas as maneiras suprir-lhes os caprichos, as vontades. Por outro lado, nós vemos pais que foram outrora crianças, não de uma geração tão distante, mas que já foram também dessa maneira. Crianças mimadas, crianças que tinham tudo ao tempo e à hora, e agora sofrem a angústia que antes viviam os seus pais. Nós vivemos, na verdade, uma situação de um mundo do imediato, do aqui, do agora, do eu quero. Um mundo que está sempre assim, com esse eu na frente. Eu posso, eu tenho direito, eu. Se você perceber bem,
inclusive no mundo corporativo, nós vemos as pessoas cada vez mais tendo seus egos inflados. Se não fosse verdade, nós não estaríamos vendo crescer vertiginosamente. Não que seja uma coisa má, não me entendam mal, mas esses cursos, não é? Essas preparações com coach, onde o foco é o eu, é o que você pode, você consegue, e a gente tem perdido uma coisa muito valiosa, uma coisa muito preciosa, que a geração que nós estamos vivendo, ela não tem sabido conviver com isso, e daí nós vemos que nós vivemos no meio de um povo, de uma sociedade, de modo geral, intolerante, não consegue escutar o contraditório, uma sociedade infantilizada, uma sociedade que o outro não importa, uma sociedade em que as pessoas, elas não querem ter liberdade, mas viver na libertinagem. Não se entende mais que o meu direito termina quando começa o do outro. Não se respeita. Não se vive momentos. Nós perdemos a capacidade de suportar frustrações. E se você procurar qualquer profissional da área da alma, eu não estou falando de um clérigo, eu estou falando de um psicólogo, por exemplo, alguém que cuida da nossa psique em grego é alma. Você pode perguntar a qualquer uma dessas pessoas sobre a importância da frustração. Como é importante ter expectativas que foram frustradas, como é importante na vida a gente saber receber um não, como é importante o não, às vezes, nós podemos tomar até como mais misericordioso. Essa geração tem muito maior dificuldade em ouvir um espere. É muito difícil. E aí nós vivemos assim, num mundo que é como se fosse uma panela de pressão, prestes a qualquer momento explodir, sem válvulas de escape, que simplesmente, num dado momento, estoura e sai levando pedaço para tudo que é lado e ferindo aquelas que, porventura, estiverem ao seu redor. Nós vemos aqui, nessa escritura, um momento muito especial, marcou a vida de Jesus, impactou Jesus, chamou a atenção de Jesus. Quando, se você procurar ler, não é, toda a história, leia, estude essa passagem nos Evangelhos, você vai ver que houve uma passagem, existe toda uma jornada de Jesus. Jesus, ele cura uma mulher com um fluxo de sangue. Aquele Jairo, que era um dos principais da sinagoga, declara que sua filha está doente, e alguém diz a ele: não, deixa o mestre, a tua filha já morreu. Jesus diz: não, eu vou lá. O centurião chega também nesse contexto todo. E Jesus fica maravilhado com as palavras desse homem. E nós vemos aqui um Deus que Ele sabe os momentos, as horas exatas na vida de cada um. Nós vemos um Deus
que Ele sabe o que você precisa, porque a Sagrada Escritura nos diz, antes que as palavras nos cheguem aos lábios, Ele já conhece. Ele conhece o que você precisa, quais são as suas necessidades, o desejo do seu coração. Agora, nunca espere que Deus atenda um desejo do seu coração que vá afastá-lo de Deus. Se você conseguir na vida alguma coisa que você quer, muito, e você até está pedindo a Deus, e você conseguir, mas isso lhe afastar de Deus, pode ter certeza, não foi Deus quem colocou na sua vida. Porque Deus lhe ama demais para fazer isso. Mas dando esse panorama, nós vemos que no momento ele atende uma mulher com 12 anos, de um fluxo de sangue que não passava, sofrendo muito, debilitada, fraca. Mas no momento em que ela escuta falar de Jesus, a sua ficha cai, ela entra no meio de uma multidão que poderia apedrejá-la só pelo fato dela estar com um fluxo de sangue e tocar nas pessoas, porque ela não poderia fazer isso. Essa mulher era tida então como impura, e ela iria passar pelo toque a impureza para os demais. Mas graças a Deus, parece que ninguém sabia da história dela, a não ser aquele em quem ela tocou. E quando ela toca nele, de imediato, a sua cura vem. A partir do momento em que ela compreende que ela tem que ir a Jesus e ela toca nas orlas das vestes de Jesus, ela então é sarada imediatamente. Ao ponto de Jesus dizer, saiu o poder de mim. Existem situações na vida, meus amados, que nós trazemos conosco durante muito tempo. Durante muito tempo. Tentamos resolver ao nosso modo. Corremos de um lado para o outro. É como meu pai em Deus, o arcebispo Dom Paulo, ele costuma dizer que chegam às vezes pessoas e com problemas enormes e dizem, Dom Paulo, eu já fui para todo canto, eu já fui para todo lugar. E quando diz todo lugar, é todo tipo de religião, todo tipo de coisa procurou fazer, todo tipo de trabalho. Aí diz assim, agora só Jesus. Podia ter ido direto a Jesus. Mas nós muitas vezes agimos assim. Essa mulher gastou tudo que tinha com os médicos, né? Tudo que tinha com os médicos. Ninguém deu jeito. E agora? Só Jesus. E quando ela levou a causa dela para Jesus, a vida mudou. E não é assim que Jesus faz com a gente? Quando a gente se aproxima dele, eu desafio alguém a se aproximar de Jesus com fé e continuar a mesma pessoa. Duvido. Você pode dizer, fui muito tempo à igreja, estava lá, mas continuo do mesmo jeito. Eu gostava de estar lá, gostava do ambiente. Isso, você se aproximou da igreja, não de Cristo. É o problema de muita gente. Porque quando a gente se aproxima de Jesus, a nossa impureza é lavada. E a pureza de Cristo nos toma. Olhamos o mundo de uma outra maneira. Convivemos com as pessoas de uma outra maneira. A identidade de Cristo começa, parece, que a fazer morada em nós. Somos o templo do Espírito de Deus. E o que dizer do pai aflito?
Um pai aflito que a filha adoeceu. Quem é pai e mãe que está hoje aqui? Quer tirar a paz de um pai e de uma mãe? Seu filho enfermo. É um aperreio. Estou mentindo? A gente fica naquela expectativa, todo cuidado, corre de um lado para o outro, faz todo o possível para ver o mais rápido nossos filhos, nossos meninos, nossas meninas, não importa a idade que tenham, a gente vai ficar ali caduco, né? Curvadinho e tal. Os filhos podem ter já netos, mas vão ser sempre nossos meninos, não é assim? A gente vai fazer tudo para que eles estejam bem. A gente tira um pedaço da gente, todo dia, para que eles estejam bem. Mas aquele homem, quando falou com Jesus, príncipe da sinagoga, alguém que cuidava ali, por assim dizer, da igreja dos judeus, quem sabe quase um pastor, um homem benquisto, conhecido, ele chega até Jesus: Senhor, minha filha está enferma. Aí chega um outro, já com a notícia, e tem uma coisa para vir rápida, notícia ruim, não é verdade? Aí já vem outro, já no pé dizendo: deixa o mestre, não tem mais o que fazer, a sua filha morreu. Pronto, isso aí, olha, eu acho que ele foi ao chão, o espírito dele foi lá embaixo, ficou subterrâneo. Mas aí Jesus disse: não, vamos lá, eu vou na sua casa. Só que ele teve que esperar a mulher do fluxo de sangue. Aquele povo estava imprensando. E acho que ele ficava pensando: meu Deus do céu, minha filha. E Jesus está demorando. E ela está lá, naquela cama. E aí teve aquele negócio, o povo imprensando Jesus, a mulher toca, alguém me tocou, isso é hora, Jesus, de dizer que alguém tocou, de ficar procurando quem pegou no Senhor. Está tanta gente aí, teus discípulos mesmo, e eu posso conjecturar isso, de repente o aperreio do bichinho, né? Quem sabe é quem é pai e mãe, aí sabe de verdade o que estava passando aquele homem naquele momento, pode entender. Aí Jesus vai e cura lá a moça. Mas chega esse homem aqui, também no meio do caminho: Senhor, meu servo ele está de cama. Devia ser um homem bom esse oficial romano, ele era um centurião. Centurião era alguém, já está dizendo o nome, que tinha debaixo da sua autoridade 100 soldados. E aí esse centurião, ele chega e diz isso a Jesus. Por certo, esse servo era alguém querido, alguém benquisto, devia ser um bom servo. Eles deviam ter um bom relacionamento. Ele devia ser um bom senhor para aquele servo. Ele estava preocupado. E aí Jesus diz: eu vou com você curar o seu servo. Mas ele diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, na minha morada. Mas eu sou um homem que eu entendo de autoridade. Porque eu estou debaixo de autoridade. E se eu disser a um soldado: vai, ele vai. Vem, ele vem. Se eu digo ao meu servo: faz tal coisa, ele faz. Jesus se espantou, ele compreendeu tudo. Ele compreendeu tudo.
Perceba primeiro a dimensão de pequenez daquele homem. Ele tinha, diferente de Jairo, mas ele tinha, sim, um título, ele tinha um nome, ele tinha autoridade. A autoridade, o título de Jairo era religioso, o dele era estatal, ele era empregado, ele era servo do Império Romano, era um funcionário, por assim dizer, se fosse hoje federal, mas era um império, né? Você sabe a diferença, né? Federal só porque é república, mas... E ele não achou que era alguma coisa por isso. Ele tinha compreensão de onde ele vinha, da sua pequenez e do homem santo que estava diante dele, da magnitude da glória de Deus em Cristo. Ele diz: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu sei o que é autoridade. E se eu digo vai ao soldado e ele diz vai, eu digo vem, ele vem, eu digo ao meu servo faz, ele faz, se o Senhor disser uma palavra, ele será curado. Não precisa ir. Ele entendeu tudo. Entendeu tudo. Jesus, ele fica maravilhado, e o tempo do relógio não para, e Jairo está esperando, e Jesus diz: olha, está vendo? Porque Jesus tinha uma coisa, toda oportunidade ele ensinava, e ele aproveitou para dar um tapa de um luva de pelica ali naqueles judeus em volta dele, e ele disse: vocês estão vendo? Vocês viram isso? Nem em Israel eu encontrei uma fé assim. Você já pensou o que é isso? Jesus estava falando de um romano, um gentio, alguém que não era povo de Deus, alguém que já veio se colocando no último lugar, tendo poder temporal, mas se colocou no último lugar, e que disse reconhecer a autoridade de Jesus, uma autoridade que está além do que se vê, maior infinitamente do que se percebe. E aí ele começa a falar: nem no meio do povo de Israel eu encontrei uma fé assim. E ainda parou para dizer mais: olha, virão pessoas do Oriente, virão pessoas do Ocidente, e Jairo esperando a filha dele lá, e vão se sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, mas muitos filhos do reino não entrarão, serão lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Misericórdia! Olha só que, eu acho que não foi nem com luva de pelica não, acho que foi com luva de boxe essa daí. Ele finalizou com a luva de boxe. E quando ele termina o ensino, ele segue. E a gente sabe que naquela história, as pessoas estão ali chorando. E aí Jesus diz: não chora. Chora não. A menina não está morta, ela dorme. Imagino ali muitos pranteadores, muitas pranteadeiras. Você sabe o que é isso? É alguém que... existia isso muito antigamente, não sei se hoje ainda existe em algum lugar, talvez em cidades muito, vilarejos muito pequenos no país, mas era alguém quando o falecido não tinha muito parente e tal, né? Aí se contratava essas pessoas para chorar pelo falecido, né? Devia ter muita gente assim ali também.
Porque quando Jesus diz, olha, a menina não está morta, ela dorme, pronto. Passaram do choro para a risadagem. Aí Jesus pegou 2 dos seus discípulos, o pai, a mãe, só eles entraram. Porque aquela turma, que eram filhos do reino, do povo de Deus, zombaram do Filho de Deus. Meus amados, aprendam isso. Só verá os milagres de Cristo quem levar Cristo a sério. Não dá para eu fazer graça com a palavra. Não dá para eu fazer da caminhada cristã passatempo, nem um tique na agenda de compromissos semanais. É vida para ser vivida. É preciso levar Jesus a sério. Não posso ficar brincando. E naquele instante a menina ali não respirava em cima de uma cama. A salvação e a vida declara: Talita cumi, menina, levanta. E ela então foi restaurada. Se assentou e Jesus mandou que a alimentassem. E ela comeu. 3 momentos diferentes. 3 momentos, 3 tempos, 3 realidades, um mesmo Senhor, um mesmo Jesus. Com cada um, Ele agiu da maneira apropriada. Muitas vezes nós estamos na vida nos queixando e levantando porquês. Por que, Senhor? Tal fato se dá assim na minha vida. Eu esperava que fosse de outra maneira. Por que, Senhor, demoram tantas coisas para mim? Por que, Senhor, eu não percebo as oportunidades? Parece que elas são feito um relâmpago, passam por mim e eu não me dou conta. Por quê? Por quê? Por quê? Primeiro, como muitos devem saber, a pergunta está errada. Nós deveríamos buscar, já que a nossa vida deve estar em Deus, entregue a Ele, nós devemos buscar o para quê. E um primeiro entendimento, que todas as coisas se dão em nossas vidas para que a glória de Deus se manifeste em nós. Nós devemos ter essa compreensão. Para que a glória dele se manifeste em mim e você. E que, como diz a Escritura, tudo tem o seu devido tempo debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar. Tudo tem o seu tempo determinado. A hora exata, o momento certo. Mas eu quero que você entenda, meu amado, minha amada, em nome de Jesus, que você não tem que se angustiar com coisa nenhuma. Porque Jesus já nos instruiu, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque Ele terá suas próprias preocupações. Basta a cada dia a sua porção, basta a cada dia o seu mal. Eu acho muito interessante o método dos alcoólicos anônimos. Eu não sei se você conhece, mas eles comemoram cada dia sem beber. Cada dia é uma vitória. Eles não estão pensando daqui a 10 anos, eles estão pensando hoje. Hoje eu venci. O dia seguinte é uma nova oportunidade para ser vencida.
Eu acho que nós deveríamos fazer da mesma forma com o Senhor. Cada dia colocar a vida diante dEle. Cada dia fazer mais uma entrega. Porque conversão, queridos, é um processo. Eu me converti hoje, me converterei amanhã, e no dia seguinte, e no outro também, e assim até a vinda do Senhor. Eu tenho sempre algo a derramar no altar do Senhor. Eu tenho sempre algo a colocar diante dEle. Eu não sei, você sabe quais são as suas demandas, as situações pelas quais você passa. Talvez nem a pessoa que mais convive com você, talvez nem o seu cônjuge, possa compreender muitas vezes as dimensões daquilo que vai dentro de você. Talvez saiba, mas não conhece a profundeza de muitos abismos que estão lá dentro de nós. Mas o Senhor conhece tudo. Conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele nos conhece de todas as maneiras. Ele nos guarda por detrás e por diante. Ainda que você suba o maior dos montes, Ele estará lá. E desça ao mais profundo abismo, Ele também estará lá. Ele sabe de tudo. Se são dores que você passa, ansiedade, se você tem sofrido por alguma coisa, ou tem esperado muito, algo que você sabe que Deus, Ele tem para a sua vida, mas ainda não se concretizou. Se você espera se livrar de uma situação difícil, ou se você espera há anos uma bênção muito desejada, seja lá qual for a sua situação, entenda o seguinte: todas as suas demandas devem ser levadas ao mesmo Jesus. Tudo deve ser colocado aos pés do mesmo Jesus. Porque quando Ele disser na sua vida, vai, a tua fé te salvou, Ele te cura e restaura, Ele te salva. Quando Ele disser a você, eu vou contigo, pode ter certeza, já está feito na mesma hora. Ainda que você esteja com a cara no chão, se sentindo desanimado, a pior das pessoas, esquecido e abandonado, quando Ele disser, levanta, Ele soprará um fôlego de vida em você e tudo será feito novo, de novo, para a glória do nome dEle. Só basta uma palavra para tudo vir à ordem. Nada é difícil para aquele que disse haja luz e houve. Nada é complicado para aquele que te formou de maneira espantosa no ventre da tua mãe, e lá te conheceu, e lá te amou. Nada. Não existe difícil no vocabulário do Deus do impossível. Esse é Jesus. Quando Ele disser, é assim que eu quero, é assim que será. Entrega o teu coração a Ele. As tuas demandas, entrega a Ele. O desejo da tua alma, os teus anseios, entrega a Ele.
Entrega tudo a Ele. Faz muito tempo, Senhor, não importa, é o mesmo Jesus. Eu tenho pressa, Senhor. Ele vai estar cuidando da sua vida. Ele vai apaziguar o seu coração. É o mesmo Jesus. Diz uma palavra, Senhor, na hora certa, no momento exato, o Senhor, Ele dirá, e tudo vai se fazer novo. Mas em todos os momentos é preciso que você coloque diante dEle e entregue a Ele, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, para que Ele te dê um sentido e um significado para continuar vivendo, para que você seja feliz, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar dos desafios, que você tenha a paz que exceda o entendimento humano. Esse é Jesus. Entrega tudo a Ele. Não é porque, para quê? E sempre será para a sua edificação, e sempre será para a sua melhora. Até o mal que oprime a muitos e atinge muitas vidas, na vida daquele que é filho do Altíssimo, se converterá em bênção, porque a palavra nos ensina que todas as coisas, todas elas, seja a altura, a profundidade, seja o tempo, seja o que for, qualquer angústia, seja algo que nos atingiu e que nós não esperávamos, tudo, todas as coisas, tudo que vem a nós, vai ter que se converter na bênção de Deus na nossa vida, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É o mesmo Jesus. Coloca tudo na mão dEle. Coloca tudo na mão dEle. E você vai ouvir no tempo certo: eu quero. Eu quero. E vai haver um estralo na sua vida. É o portão do céu abrindo e a chuva da bênção de Deus descendo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Entrega tudo a Ele. Derrama tudo no altar dEle. Não brinca de ser cristão. Jesus é de verdade, leva Ele a sério. Que Deus os abençoe. Louvemos ao Senhor.